O Deus que abre portas. Como identificar e agarrar as melhores oportunidades. John Ortberg. A porta aberta é um chamado de Deus à grande aventura da vida, pois significa a possibilidade de ser um instrumento na mão dele, e mais do que isso, significa abandonar a mesmice, renovar o pensamento e dar significado à vida. Descubra e surpreenda-se com os cuidados de Deus com você. Aproveite as oportunidades que Ele lhe concede de fazer a vida valer a pena. Uma porta é uma escolha. Uma porta aberta para outro recinto provoca uma sensação de fraqueza em relação ao ambiente em que já estamos acomodados. Sei que você tem pouca força, diz Deus à Igreja de Filadélfia, AP 3.8. Os membros daquela igreja talvez não tenham ficado felizes ao lerem essa frase, mas com ela aprendemos que há uma boa notícia em saber que portas abertas não se destinam apenas aos especialmente talentosos ou extraordinariamente fortes. Deus pode abrir uma porta para qualquer pessoa. Ele pode abrir uma porta em qualquer circunstância. Uma porta é uma escolha. Quando as circunstâncias lhe fecham todas as portas visíveis, elas lhe revelam outras muito mais importantes, as portas pelas quais uma alma pode sair do medo e entrar na coragem, sair do ódio e entrar no perdão, sair da ignorância e entrar no aprendizado. Uma porta aberta não significa que tudo será agradável e tranquilo do outro lado. Uma porta aberta não é um plano detalhado ou uma garantia. É uma porta aberta. Para descobrir o que há do outro lado, você terá de entrar por ela. Deus pode abrir portas muito discretamente, mas muitas vezes Deus não nos indica a porta a escolher. Deus abre portas, mas depois Ele não parece dizer por quais delas devemos entrar. Deus trabalha usando portas abertas. Elas nos ajudam a lidar com nossos verdadeiros sonhos e motivos. Muitas pessoas se sentem confusas em relação a uma tomada de decisão e à vontade de Deus para a sua vida. Aprender a reconhecer portas abertas e a entrar por elas é uma habilidade que aprendemos. Na maioria das vezes, aprendemos melhor começando com portas pequenas. Cada manhã é uma porta aberta. Cada momento pode tornar-se uma porta aberta. Alguns dentre nós veem as portas e tiram proveito delas, e assim a vida se torna uma aventura divina. Cada porta em que você entra significa deixar alguma coisa para trás e chegar a algum lugar. Deus é notoriamente vago em relação a detalhes, pois detalhes demais tirariam a emoção da aventura. Não se pode aprender a confiar em alguém sem correr ao menos um pequeno risco, em incerteza e vulnerabilidade. Deus disse a Abraão: "Vá para a terra que eu lhe mostrarei." Deus abriu uma porta. Abraão foi, e o resto é história. Em que lugares você irá? Lembre-se, é para lá que a porta aberta conduz, para o lugar indicado por Deus. Pessoas portas abertas e pessoas portas fechadas. A gente não se importa se outras pessoas conhecem nosso nível de inteligência, certo? Uma pesquisa diz que há 2 tipos de pessoas no mundo. Uma delas se importa muito, enquanto outras praticamente não se importam. E essa diferenciação, por sua vez, tem a ver com ser ou não o tipo de gente que tende a entrar por portas abertas. As pessoas de mentalidade aberta acreditam que o importante não é a capacidade bruta. O que importa é o crescimento. O crescimento é sempre possível. O compromisso com o crescimento implica em aceitar desafios, de modo que o objetivo não está em tentar parecer mais inteligente ou mais competente que os outros. O objetivo é crescer indo além de onde se encontram hoje. Portanto, o fracasso é indispensável, algo de que se colhem ensinamentos. Em outras palavras, a fé proporciona a base mais importante para uma mentalidade aberta. A razão pela qual não preciso provar o meu valor é que sou amado por Deus, aconteça o que acontecer. A razão de eu poder me manter aberto para o futuro é que Deus já está lá. Devemos abandonar uma visão portas fechadas em relação a Deus, à nossa vida e a nós mesmos, se quisermos responder às portas abertas. A mentalidade portas fechadas pode se disfarçar como prudência ou bom senso, mas, na realidade, é uma recusa em confiar em Deus baseada no medo.
A mentalidade portas fechadas parece segura, mas é a mais perigosa de todas, pois deixa Deus do lado de fora. Ser uma pessoa portas abertas significa adotar uma mentalidade aberta, juntamente com um conjunto de disciplinas e práticas que nos ajudam a aceitar as portas abertas e a entrar por elas regularmente. São características das pessoas portas abertas. Prontas ou não, elas sempre estão dispostas. Não são barradas pela incerteza. São abençoadas para abençoar. Resistem e persistem. Têm menos remorso. Aprendem sobre si mesmas. Não são paralisadas por suas imperfeições. É melhor ter uma fé pequena em um Deus grande do que ter uma fé grande em um Deus pequeno. Foi por isso que Jesus disse que precisamos apenas de uma fé semelhante a um grão de mostarda. Ele ainda chama. Ele ainda envia. E se você disser sim, a que lugares você irá? Superando o medo de perder. Temos medo de que outras pessoas estejam fazendo coisas mais interessantes que nós, ou descobrindo maneiras melhores que as nossas de entrar em forma, economizar dinheiro ou controlar as emoções. Temos medo de que alguma coisa maravilhosa aconteça e nós não participemos dela. Será que escolhemos o emprego errado, ou nos relacionamos com pessoas erradas, ou assumimos compromissos errados, ou escolhemos o evento errado? Temos medo de não estar acompanhando o crescimento de nossos filhos. Temos medo de estarmos perdendo o que poderia ser uma grande carreira. Temos medo de estar perdendo oportunidades financeiras das quais outras pessoas se gabam, ou férias extraordinárias que outras pessoas estão usufruindo, ou maravilhosas habilidades que outras pessoas estão adquirindo. Lemos continuamente na internet sobre maravilhosas experiências que nossos amigos e outras pessoas estão vivendo, às vezes em tempo real, e sentimos cada vez mais medo de que nossa vida seja comparativamente chata e insignificante. Um jeito de lidarmos com isso é postando imagens e experiências que a fazem parecer mais glamourosa do que de fato é, o que por sua vez leva outras pessoas a temerem que elas é que estão perdendo. A verdadeira, a profunda razão da existência do medo de perder é que fomos criados para mais coisas, coisas que estamos perdendo. Só que esse mais coisas não se refere a mais dinheiro, mais sucesso ou mais experiências impressionantes para serem mostradas em redes sociais. Sua fome por mais torna-se insaciável se eu tentar satisfazê-la querendo mais para mim mesmo. Empreender uma jornada em benefício da salvação da nossa vida é pouco a pouco cessar de viver em qualquer sentido realmente importante, até para nós mesmos, porque é apenas empreendendo uma jornada em benefício do mundo, mesmo quando o mundo nos cansa, torna-se enjoativo e quase nos mata de susto, que pouco a pouco começamos a ganhar vida. O segredo da porta aberta é que, na maioria das vezes, ela aparece quando deixamos de ser obcecados por nosso avanço pessoal e, em vez disso, procuramos oportunidades de amar. O amor descobre portas que a ambição jamais poderia encontrar. Notar, de fato, os outros conduz a novas portas. Portas abertas há em toda parte, todos os dias. E quando seguimos as orientações divinas, recebemos a bênção de enxergar o mundo e o lugar onde estamos como ele enxerga. Portas abertas conduzem a relacionamentos íntimos. Todos os corações têm uma porta. Ter a porta de algum coração aberta para você é uma das grandes alegrias da vida. Nesse caso, a boa resposta demanda tempo, energia, vulnerabilidade e discernimento. A melhor maneira de encontrar corações com portas abertas é simplesmente praticar o amor. Removendo os mitos. As portas que Deus abre são assim, infinitas oportunidades de fazer algo que vale a pena. Grandes aberturas para novas e desconhecidas aventuras de vida significativa. Oportunidades até então inimagináveis de fazer o bem, de fazer nossa vida ter valor para a eternidade. Como transformo portas em etapas de uma jornada de fé mais ampla e não em exercícios de superstição? Remova os mitos sobre Deus e as portas. Deus não se envolve com a minha vida insignificante. Não fazemos ideia do que é grande ou pequeno aos olhos de Deus. Mas com certeza nunca vamos entrar por uma porta grande se não nos humilharmos e assumirmos a tarefa de discernir todas as pequenas portas e entrar por elas. Não despreze o dia a dia das pequenas coisas, pois esse também é o dia que o Senhor criou.
É esse o lugar onde vamos encontrá-lo. Se não sei qual porta escolher, ou Deus está fazendo alguma coisa errada, ou eu. Se o desejo de um pai ou uma mãe é que seu filho ou filha se torne uma pessoa realmente boa, eles insistirão muitas vezes para que ele ou ela tome suas próprias decisões. É assim e de nenhum outro jeito que se formam pessoas de excelente determinação, discernimento e caráter. Isso significa que a vontade de Deus em relação à sua vida muitas vezes será: você decide. Às vezes, você vai pedir a orientação ao céu e Deus vai lhe dizer: eu não me importo. Isso não significa que Deus não se importe com você. Significa que ele se importa mais com sua pessoa e caráter do que com qualquer outra coisa, o que naturalmente é o que esperaríamos de um Deus realmente amoroso. Se for realmente uma porta aberta, minhas circunstâncias serão fáceis. Jesus oferece alívio ao espírito na esfera interior, a presença de paz e alegria em meio às circunstâncias difíceis. Sentindo-me confortável em meu interior, consigo forças para suportar o que é exterior. Há sempre uma porta certa para cada decisão. A vida não é um jogo de copos, no qual eu tenho de estar sempre adivinhando sob qual copo está o dado. Viver desse jeito é carregar o contínuo e esmagador peso de errar na adivinhação. No Éden, havia uma árvore errada, mas Adão e Eva podiam comer livremente os frutos de todas as outras árvores. Gênesis 2:16. Eles não tinham de adivinhar qual árvore era a certa. Deus gosta de oferecer opções porque elas desenvolvem o nosso caráter. Como escolher a porta certa? Desde os tempos antigos, os seres humanos têm manifestado o desejo de consultar fontes sobrenaturais para conhecer o futuro, para saber o que escolher. Somos tentados a usar a superstição para nos livrar da ansiedade, para evitar a responsabilidade por nossos erros, para nos desvencilhar de um problema, para procurar informações privilegiadas a fim de conseguir o que queremos. A magia nos dá a ilusão do conhecimento quando nenhum conhecimento de fato existe. A fé nos ensina que há uma pessoa por trás do universo e que essa pessoa responde à comunicação exatamente como fazem todas as pessoas. A oração é a maneira primária de nos comunicarmos com Deus, e é por isso que a oração está intimamente associada com a busca e o discernimento de portas abertas. Às vezes, quando buscamos desesperadamente a vontade de Deus, o que de fato buscamos não é de modo nenhum a vontade divina. O que realmente queremos é o que queremos. Ou então pretendemos tão somente nos livrar da ansiedade de decidir. A escolha provém da essência de quem somos. Quando realmente escolhemos, não temos ninguém a quem culpar e lugar nenhum para nos esconder. A escolha nos emociona. A escolha nos assusta. A escolha é parte central da personalidade. O que é a liberdade? A liberdade é o direito de escolher, o direito de criar para si mesmo as alternativas da escolha. Sem a possibilidade de escolher, um homem não é um homem, mas sim um membro, um instrumento, uma coisa. Deus quer que aprendamos a escolher bem. A chave é pedir por sabedoria. Nós tomamos decisões e depois as decisões tomadas nos tomam. O que dizemos, o que pensamos, o que comemos, aonde vamos, com quem vamos, o que fazemos, como trabalhamos, quando descansamos. Totalize 1.788.500 pequenas decisões e o que você tem é uma vida. Vamos entrando por portas e o que encontramos do outro lado é a pessoa que nos tornamos. A Bíblia tem uma palavra para designar pessoas que escolhem bem suas portas e essa palavra é sábias. A maior diferença entre as pessoas que prosperam na vida e as que não prosperam não é o dinheiro, a saúde, o talento, as conexões ou as aparências. É a sabedoria, a capacidade de tomar boas decisões. Escolher portas sempre envolve um processo. Reconhecer uma oportunidade, identificar opções, avaliar, escolher e aprender. Se eu esperar até que se apresentem decisões gigantes, minha capacidade de escolher com sabedoria ficará atrofiada. Tomar decisões que mudam uma vida é como correr as 500 milhas de Indianápolis ou apresentar-se no palco perante uma plateia no Carnegie Hall lotado. É bom praticar com antecedência. E as oportunidades de praticar estão em toda parte.
como passar pela porta. Muitas vezes, o que mais interessa não é a decisão que tomamos, mas o entusiasmo com o que nos dedicamos a executá-la bem. É melhor passar a porta errada dando o melhor de si mesmo do que passar pela melhor das portas com uma disposição negativa. Às vezes, a maneira como passamos a porta é mais importante do que a qualidade da porta em que passamos. Se sentir-se em paz em relação à sua decisão fosse o critério supremo para transpor o limiar de portas abertas, ninguém na Bíblia teria feito nada do que Deus pediu. A sequência na Bíblia geralmente não é esta: profunda sensação de paz em relação ao chamado, decisão de obedecer, travessia tranquila. Pelo contrário, geralmente a sequência é chamado, pavor, decisão de obedecer, grandes problemas, mais pavor, reconsiderações, várias repetições, fé mais profunda. Uma das maneiras de você saber se seu coração está realmente comprometido é perguntar-se: quais são os meus sonhos? Quais são as coisas que faço de modo espontâneo? Comprometer-se 100% é realmente uma questão de saber onde está de fato o seu coração. Você entrou recentemente por alguma porta aberta? Qual é o nível do seu comprometimento? Assim como um eletrocardiograma pode medir a saúde do nosso coração físico, é útil dispor de um instrumento capaz de medir o nível de nossa dedicação total. Portanto, pergunte-se: tenho compromisso com outras pessoas a fim de criar uma espécie de responsabilidade pública por meus atos? Reconheço minha responsabilidade de crescer? Leio livros, pratico habilidades e me encontro com os que estão mais avançados no processo para que me ajudem a evoluir? Queixo-me das dificuldades do caminho de forma que possa sutilmente justificar um envolvimento parcial? Ao lidar com momentos de desânimo, converso com Deus e peço-lhe forças para perseverar. Reconheço e comemoro avanços, até mesmo os pequenos, na direção certa. O apóstolo Paulo escreve: nunca lhes falte o zelo, sejam fervorosos no espírito, sirvam ao Senhor. RM 12:11. O zelo é uma grande força. Devo rastreá-lo e preservá-lo. Tenho sido honesto em relação ao meu nível de zelo? Se meu zelo esmorecer, tomo medidas de descanso, renovação, entretenimento ou diálogo para renová-lo. O que Jesus nos ensina sobre passar pelas portas? Jesus diz a seus seguidores como eles devem ser enviados. Apresenta-lhes 3 imagens, cada uma usando um animal, para descrever como devemos passar pelas portas que Deus põe diante de nós. São as 3 dimensões da vida na entrega total necessárias para passar bem pelas portas abertas. Ovelha entre lobos. Ser enviado como uma ovelha significa que não lideraremos valendo-nos de nossa esperteza, força, capacidade de impressionar. Mas é uma coisa engraçada. Para ovelhas é que se abrem portas que nunca se abririam para lobos. Portanto, não se esforce para progredir pessoalmente. Deixe que Deus cuide do seu progresso. Sirva aos outros. Astutos como serpente. Isso é parte da dedicação total. Você empenha toda a sua pessoa, incluindo sua mente e seus talentos. Jesus queria gente que não apenas se devotasse a Ele espiritualmente, mas que fosse plenamente consciente, estivesse disposta a enfrentar a realidade e, de fato, refletisse sobre estratégias e táticas eficientes. Se tivermos uma profunda consciência de nós mesmos e uma profunda consciência do mundo ao nosso redor, então estaremos prontos para sermos um agente de mudança. Isso é ser astuto como uma serpente. Conhecendo a nós mesmos, vamos desenvolver um novo conjunto de preciosas lentes que nos permitirão avaliar oportunidades potenciais e priorizar o trabalho que poderíamos realizar e o trabalho ao qual provavelmente não deveríamos nos dedicar. As pessoas sábias tornam-se estudantes do mundo e também de si mesmas. Elas pesquisam oportunidades e avaliam as responsabilidades de determinada função. Falam com gente que está envolvida no tipo de profissão ou trabalho que lhes interessa. O tempo todo buscam informações sobre essas possibilidades em conversas, leituras e experiências. São pessoas que refletem. Imitem as pombas. A mensagem principal que Jesus envia ao mundo não é o que fazemos, mas o que somos. Isso também é uma marca da dedicação total. O mundo precisa não apenas de feitos externos isolados, mas também de um caráter transformado no interior. É isso que Jesus quer propagar.
Melhor entrar pela porta errada com o coração certo do que pela porta certa com o coração errado. Aprendendo com as portas abertas. Quais são meus pontos fortes? E os pontos fracos? Se nós quisermos entender quais portas Deus provavelmente vai colocar diante de nós, precisamos ter alguma noção de quais são nossos dons, virtudes e fraquezas. Uma rigorosa autoconscientização sobre nossos pontos fortes e fracos, bem como de nossos interesses, será crucial para aprender sobre as portas colocadas diante de nós. O que me impulsiona? Ser honesto acerca das portas que esperamos passar nos colocará frente a frente com a verdade acerca de minhas motivações, ambições e vaidades. A verdade a meu respeito é que, se eu encarar a verdade a meu respeito com Jesus, ela vai me machucar. De fato, vai me matar. Mas depois ela vai me trazer vida. Jesus disse: "Vocês conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Só que primeiro ela os fará sentir-se péssimos. Buscar a porta aberta nos mostrará a verdade a respeito do que realmente estamos procurando." De que modo costumo agir diante de portas abertas? Todos temos nossas próprias tendências de resposta quando se trata de portas abertas. Elas se encaixam em duas grandes categorias, a dos impulsivos e a dos resistentes. Algumas pessoas, quando imaginam novas oportunidades, tendem a concentrar-se no perigo, no risco e na incompetência, e tendem a recuar. Sua grande carência é a de coragem. Outras adoram portas abertas, mas entram por elas correndo sem antes pensar ou calcular os custos. Sua grande carência é a de discernimento. Se você está entre os impulsivos, precisa do apoio da sabedoria. Aconselhe-se com amigos sábios antes de mergulhar em uma ideia. Cultive relacionamentos com pessoas que não são apenas sábias, mas fortes o suficiente para convencer você a lhes dar satisfações. Passe algum tempo orando em relação a uma possível porta aberta antes de achar que sua intuição é uma ordem divina. Estude e leia sobre uma necessidade antes de se entregar à ação. Quando chegar ao fim de um período de atividade, passe algum tempo refletindo, talvez na companhia de pessoas sábias da sua confiança, para que possa tornar-se uma pessoa mais sábia antes de entrar no próximo projeto. Assuma um compromisso e depois atenha-se de fato a ele, mesmo quando surgir o impulso seguinte, que parecerá mais interessante. Se você é uma pessoa resistente, aquilo de que mais precisa é o que menos quer, outro desafio. Fracasse em algum ponto. Quando isso acontecer, deixe que os outros fiquem sabendo. Descubra que o fracasso não é fatal. Tente deixar que outras pessoas saibam que, às vezes, você erra. Ache um grande projeto que você sabe que não pode realizar sem a ajuda de Deus. Dedique-se a ele. Saia por aí com algumas pessoas impulsivas. Observe como elas correm riscos sem de fato morrer. Seguir um modelo da vida real é um grande meio de aprender. Pratique entrar por pequenas portas. Saúde um estranho. Ofereça-se como voluntário para uma tarefa a mais no serviço. Escreva uma carta a alguém que você admira, sem incluir suas credenciais após assiná-la. Tome uma decisão que seja suficientemente boa em vez de perfeita. Na próxima vez em que estiver em um hotel e a TV lhe der acesso a 400 canais, assista simplesmente ao primeiro bom programa, em vez de zapear por todos os canais apenas para provar que escolheu o melhor. Tenha medo. Obedeça a Deus mesmo assim. Muitas vezes ficamos paralisados diante de decisões a tomar, por medo de não fazer a escolha perfeita. Como me disse Lisa Terkaust, Deus não pede decisões perfeitas, apenas decisões perfeitamente apresentadas. Com todo este aprendizado, descobriremos a dura verdade a respeito de nós mesmos, e essa verdade nem sempre é bacana. Somos cada um de nós seres humanos com pouca força, quando dependemos somente de nosso poder. Mas o Deus que abre a porta é o Deus que nos dá força para entrar por ela. Quando entramos, descobrimos que não estamos apenas ingressando em um novo território. Estamos nos tornando pessoas novas. Portanto, com Deus ao nosso lado, identificaremos e agarraremos as melhores oportunidades. Insights. Toda porta é uma escolha que temos. Passar pela porta certa não é privilégio dos mais talentosos. Podemos praticar e aprender a escolher a porta certa.
As pessoas de mentalidade aberta acreditam que o importante não é a capacidade, o que importa é o crescimento. O amor descobre portas que a ambição jamais poderia encontrar. As portas que Deus abre são infinitas oportunidades de fazer algo que vale a pena. A maior diferença entre as pessoas que prosperam na vida e as que não prosperam não é o dinheiro ou o talento, é a sabedoria, a capacidade de tomar boas decisões. Neste livro você aprendeu que uma porta aberta que é colocada por Deus diante de nós requer que tomemos uma atitude diante dela. Precisamos ser e fazer como Jesus, que sempre estava pronto para passar por qualquer porta aberta que seu Pai colocasse diante dele, a qualquer custo. E o custo foi grande. No fim, eles o suspenderam pregado numa cruz, desceram seu corpo e o depositaram em um sepulcro lacrado com uma enorme pedra. E ele ali ficou por 2 dias. Durante 2 dias o mundo ficou frio, fechado, vazio. Mas no 3º dia, o pai disse ao filho: Eis que coloquei diante de você uma porta aberta. E ele saiu para o outro lado. A porta ainda está aberta.